Oiê, eu sou a Malu Zancopé, aluna de cinema aqui da FAP e apresentadora de mais uma temporada do nosso programa de curtas-metragens aqui da Rádio TV FAP, onde eu falo com alunos e ex-alunos que estejam produzindo ou produziram curtas-metragens enquanto estavam aqui cursando a FAP. Então todos sejam muito... Nossa... Volta. Então sejam todos muito bem-vindos ao Frame a Frame. E o episódio de hoje, ele é mais divertido do que o comum, eu diria, porque eu recebo o Lucas Tavares e o Tom Kenji para falar sobre o curta-metragem O Macaco no Fim do Arco-Íris. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos. Oi, Malu. Obrigado pelo convite, obrigado a toda a equipe. A gente tá bem feliz de estar aqui, é sempre legal poder conversar sobre os nossos filmes, é sempre super divertido. E antes da gente começar a entrevista, a gente vai passar o trailer do O Macaco no Fim do Arco-Íris para vocês. Alexander the Great remarked, Follows from the special theory of probability. assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Ignition sequence start. Bom, primeiro que eu não sei se eu esqueci de falar, é uma produção de TCC dos nossos convidados. E quando eu assisti O Macaco no Fim do Arco-Íris, me trouxe uma reflexão muito sobre a vida, assim, e como que ela é passageira e como que a gente tem que levar ela com mais leveza, assim. Vocês acham que eu tô meio viajando ou é esse caminho, assim? Não, tá 100% no tema. Acho que esse filme ele surge mesmo dessa quase um niilismo, assim, de olhar pro mundo e não conseguir enxergar um sentido, mas ao mesmo tempo aceitar isso e levar isso de uma forma mais leve, em vez de falar, caraca, a vida não tem sentido, e levar isso de um jeito pesado. Acho que é um pouco aceitar esse absurdo e brincar com esse absurdo. O filme ele surge disso, então tá 100% correto aí nessa afirmação, eu acho. Tanto você quanto o Lucas dirigiram o filme. Primeiro, porque vocês escolheram dirigir juntos. E segundo, porque vocês escolheram dirigir. Isso é uma história engraçada, porque eu lembro que chegou... a gente passou no pitching, foi em 2022, é isso? Acho que foi 24? 24? Nossa, tá maluco. Ok. Nossa, pulou 2 anos aí. Foi 2 anos. 2024, no comecinho do ano, eu tinha falado pro Tom, cara, eu tava muito afim de dirigir um filme, tipo, juntos, assim. Eu nunca tinha tido essa vontade, mas eu vi outras produções, assim, de outras pessoas que fizeram esse trabalho em conjunto, e eu vi que é uma troca que sempre ajuda muito, assim, sabe? Sempre agrega muito. Ter 2 cabeças ali trabalhando juntas é muito proveitoso. Então eu joguei assim na roda e falei, vamos tentar dirigir juntos no TCC, sabe? E o Thomas super topou. E a princípio era a ideia era a gente fazer os dois, tipo, o mesmo roteiro, assim, né? Mas aí acabou que os dois tiveram ideias diferentes, a gente meio que se dividiu ali no pitching, e a gente foi meio na ideia de, se os dois passarem, cada um dirige o seu, mas se só um passar, o outro vai meio que aceitar o outro como diretor, sabe? E foi o caso do Thomas, que ele escreveu o roteiro do Macaco, ele passou, e aí eu falei, tô dentro com você, vambora, e aí a gente fez juntos, né? Então vocês não escreveram juntos o roteiro, é só Não. seu. E o TCC é o curta mais profissional que a gente faz aqui na FAP, né? Como que foi esse processo? Os dois fizeram pitching, então, mais legal ainda. Como que foi esse processo pra vocês, desde o começo, no pitching, até a montagem do filme? Nossa, essa pergunta abrange muita coisa, né? Mas é proposital, é pra vocês falarem aqui comigo. Mas foi muito bom, né? Um curta que você tem muito mais tempo pra fazer tudo. Por exemplo, o outro curta que eu dirigi, que foi de 4º semestre, a gente tem basicamente 3 meses pra fazer roteiro, pré-produção e gravar. Ele tem mais tempo pra fazer após, depois, mas em comparação ao TCC, a gente tem basicamente só 6 meses só pro roteiro, pré-produção. É basicamente 1 ano de pré-produção e quase 1 ano inteiro também a gente teve pra fazer após. Então a gente consegue olhar pra tudo com muito mais cuidado, com muito mais carinho, consegue repensar, consegue surtar, querer reescrever o roteiro inteiro, voltar atrás, ficar com o que o roteiro era. Então é bem mais desafiador e também bem mais recompensante, né? Porque a gente consegue realmente chegar num resultado que a gente realmente olha e fala, cara, acho que eu não faria nada diferente, assim.
Sim, não, demais. Tipo, a maioria das pessoas começaram o roteiro um semestre antes do que era o semestre do pitching, né? Então, É. a gente teve uma aula de roteiro ali com o Tiese, nosso professor, que a galera já foi chegando ali no final do semestre e já estava apresentando as ideias ali do roteiro. Então, dava para ver que o pessoal estava tentando criar alguma história mais complexa narrativamente, assim, enfim, com personagens mais desenvolvidos e que iam levar um tempo maior para ser lapidado ali, mas que também gerava, assim, uma história que era mais interessante, que precisava de uma produção mais robusta e tudo mais, né? E acabou que a gente foi meio que se adaptando a esse formato do TCC, né? A gente foi pensando nos roteiros levados, assim, mesmo para isso mesmo, né? E pra quem não conhece a história, conta um pouquinho delas. Um pouquinho dela pra todo mundo, assim. Bom, Macaco no Fim do Arco-Íris, ele é um filme em que uma jovem mulher, ela descobre que o universo é roteirizado por um macaco analfabeto. E aí ela recebe um roteiro da própria vida, e ela vai em busca da origem desse roteiro, ela encontra o macaco, e ela vai confrontar o macaco quanto ao sentido da sua própria existência. Então esse filme que, como eu tinha comentado, ele justamente busca questionar, assim, essa ideia de um sentido da vida, e busca brincar com a aceitação de que não existe isso. E por que se chama O Macaco no Fim do Arco-Íris? Eu sabia que essa pergunta vinha, Mas tem que vir, tem que vir. Existe a resposta da curiosidade e existe a resposta verdadeira, eu não sei o que eu falo. As duas, óbvio, sempre. Bom, a verdade é que a primeira vez que eu pensei nessa ideia de fazer um macaco escrevendo, eu tinha um título, era bem diferente, a ideia era um roteiro totalmente diferente, ia ser um multiplot, assim, com 3 histórias, aí cada história tinha um nome, a história era o macaco, qual que era? Eu não lembro. Era o macaco, o arco-íris e mais alguma coisa. Esse era o título original do filme, nessa primeira versão de roteiro que eu tinha. Não lembro. Só que aí, era exatamente isso, macaco, arco-íris e mais alguma coisa. Mais alguma coisa era o título do filme. Só que eu acabei mudando de ideia, acabei decidindo fazer uma narrativa só. E esse título meio que, o que sobreviveu dele foi o macaco, lógico, e a ideia do arco-íris. Essa é, na prática, o que foi, mas também gosto de pensar que a ideia do arco-íris é porque a gente tem várias culturas, várias religiões, várias mitologias que tentam imaginar o que tem depois do arco-íris, se é um duende com pote de ouro, se é Asgard, se é a Terra de Oz, por exemplo, e aí eu gosto de falar, é o macaco, e o macaco é a representação da aleatoriedade, da insignificância, então a gente tá basicamente falando, eu penso que falar o macaco no fim do arco-íris é basicamente falar não existe sentido pra nada. Achei profundo, na verdade. E eu não sei se vocês perceberam, mas tem um macaco na sala. Primeiro, qual o nome dele? A gente apelidou ele muito carinhosamente de Michel Benício III. Exatamente. Eu acho que é o contrário, inclusive. Por quê? Eu acho que é Benício Michel III. Eu acho que é Michel, mano. Eu não lembro, mas... Tá bom. Nossa, temos uma atenção aqui. Atenção. Mas esses dois nomes aí... é um nome meio maluco. Inclusive, ele não foi o primeiro macaco que a gente pegou pra fazer o filme. Antes dele, tinha um outro macaquinho que o Thomas comprou numa loja... comprei no Mercado Livre. no Mercado Livre, né? Tipo, era um macaquinho, assim, bem simples, que você dá de presente pra cachorro, sabe? E a gente chamou ele de Bob. E aí o Bob tava com a gente ali em todos os videoboards, todos os testes de filmagem que a gente fazia e tudo mais. E por um segundo a gente até considerou gravar com o Bob, mas a gente falou, não, pô, a gente precisa de um macaco, assim, bonitão, assim, mais complexo, sabe? E, tipo... O Bob também não dava nem pra manipular ele, sabe? Então, se a gente quisesse mexer a boca como ele mexe no filme e tudo mais, não daria. E a gente acabou optando por contratar um cara que fazia essas marionetes, assim, e aí ele fez meio que conversando com a gente e tudo mais, tipo, sob medida pra gente, sabe? Você acabou de antecipar minha próxima pergunta. Então agora eu vou pedir pra você falar um pouco mais, vocês falarem um pouco mais sobre como foi esse processo de criação do macaco, de conseguir alguém, como que foi isso? Uhum. Então, tipo, de conseguir o Rubinho, eu também não lembro como a gente É. descobriu que existia o Rubinho Lousado, o nome dele, ele foi super querido, ele é bonequeiro profissional mesmo, ele trabalhou no Cocoricó, então ele sabe muito do que ele tá fazendo, e ele topou participar por um preço super bacana, foi super parceiro, ele não só confeccionou o boneco sempre, né, não fazendo várias etapas, né, ele mandava vários tipos de tecido, pensava, que tipo de cor vocês acham que é? Como é que é o olho dele? Você acha que a sobrancelha é mais fechadinha, mais aberta? Vocês querem que ele tenha uma cara mais feliz ou uma cara mais blasé? A gente ia passando esse feedback, ia construindo Sim. a partir do que ele ia sugerindo também, e depois ele ainda topou atuar como macaco no filme em si, né?
E isso acho que foi meio uma... Salvou muito, assim. elevou muito, assim, acho que o Exato. nível do filme. Tipo, é importante dizer que a gente fez tudo em conjunto com a Mari Moura, que foi nossa diretora de arte. Então, se eu não me engano, acho que foi ela que achou o Rubinho, mas não tenho certeza. Mas, enfim, ela acompanhou todo o processo também, conversou com a gente, ajudou a gente a decidir. E tudo que tem aí nesse macaco foi uma decisão que a gente teve que escolher. Então, desde o olhinho ser um pouquinho mais caído, assim, e tudo mais, até, tipo, ele não tem muitos detalhes no rosto. Então, o Rubinho deu a opção pra gente colocar, tipo, alguns detalhezinhos aqui na cara, sabe? E aí a gente acabou optando por ter algo um pouquinho mais neutro, assim, tipo, algo mais cartunesco, digamos assim, sabe? Pra ele ter um pouco dessa aparência não tão realista, sabe? Tipo, um pouco amigável e, ao mesmo tempo, trazendo um tom cômico a partir disso, né? Então, tem muita gente que vê o macaco logo de cara e dá risada, sabe? Eu, quando ele chegou aqui, inclusive. Então, tipo, ele é muito bobão, assim, sabe? E acho que é um pouco dessa a essência do personagem, né? Ele tem uma característica um pouco infantil, assim, enfim. E foi meio isso, né? Foi muito conversando com a Mari, com o Rubinho, decidindo todas essas decisões aí que a gente não entendia muito e chegando nesse resultado, sabe? E por que ele não tem voz, tadinho? Por que ele não fala? Acho que essa foi uma escolha, mas desde o roteiro, assim, no roteiro eu já escrevi que ele não, as falas dele eram por legenda, aparecendo uma por vez, né, uma letra por vez, que em primeiro lugar acho que vem pra brincar com a ideia da máquina de escrever, né, que é o símbolo, acho que um dos grandes símbolos do filme ali, que simboliza a aleatoriedade, simboliza a escrita do universo, e acho que também surgiu, assim, de uma vontade, desde que eu tinha assistido o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, tem aquela ceninha que os dois personagens são pedras e conversam através de legendas que não aparecem embaixo, aparecem meio que na composição. Acho que essa era uma vontade que eu tinha de fazer, assim, de fazer legendas aparecendo como parte da composição do filme. E eu acho que isso complementa muitos elementos ali do filme, tipo, primeiro a ideia de que é um macaco analfabeto, assim, então, tipo, ele não fala. E teve outra que, assim, inicialmente a gente não sabia se a gente ia fazer mesmo uma marionete ou se a gente ia pegar, tipo, um macaco real ali. Isso Nossa, rolou. imagina um Eu queria um macaco real. Por Exato, muito tempo tipo, eu quis um macaco real. Teve um momento que era uma ideia pro filme, mas desde o começo a marionete era a ideia mais forte, porque era mais fácil de fazer, assim, também reforçava um pouco da ideia de, tipo, ele tá sendo controlado por algo, mas esse algo meio que não existia, né? Então, enfim, brincava um pouco com o conceito de tudo, né? Mas eu acho que é uma escolha que também deixa o macaco um pouco mais neutro, assim, sabe? Você vê as letras ali na tela, você não imagina uma voz, você não imagina muito uma personalidade e tudo mais. Pode até criar da sua cabeça, mas ela não existe, sabe? Então isso coloca ele um pouco nessa posição de um ser fantástico mesmo, né? Um ser que é meio que... É basicamente um deus, sabe? E por que vocês sentiram que precisavam contar essa história? Acho que acho que vem de mim, assim, eu sempre escrevo roteiros que eu acho que sempre surgem de um sentimento mesmo. Eu acho que aí veio justamente desse sentimento de impotência. Aquela montagem que tem no começo, que é também o que a gente viu ali no trailer, é justamente essa ideia, assim, de olhar para o mundo e sentir uma impotência, uma alienação, digamos assim, frente a tudo que está acontecendo ao nosso redor e sentir que eu não tenho nenhum controle, que essas coisas não têm nenhum propósito maior. O filme ele nasce dessa necessidade de refletir sobre esse sentimento. E a gente vê que tem muitos filmes por aí que desenvolvem a ideia da religião, de falar que existe um Deus, existe um propósito por trás das coisas e tudo mais. Mas esse é um filme que tenta olhar para essa outra hipótese, né, digamos assim. E se realmente não tiver, né, e se realmente for tudo aleatório e isso é realmente um problema, sabe? Tem realmente algo de errado nisso? Então, tipo, foi o Thomas que acabou escolhendo fazer esse roteiro, mas eu também quis muito entrar no filme porque eu achei que era uma ideia muito interessante, muito importante, assim, de ser contada, sabe? É um outro ponto de vista, né? Exato. E falando sobre as imagens do começo, como que elas foram selecionadas, o porquê delas estarem ali, conta um pouco mais sobre. A ideia era fazer meio que um panorama geral da história do universo, mas as imagens específicas ali a gente pegou muita coisa que tava como é que chama? De domínio público, né? Que a gente poderia utilizar no filme e não ter nenhum problema legal. Muita coisa a gente conseguiu permissão da TV Senado para utilizar, mas a ideia era fazer meio que esse panorama da história humana, botar alguns eventos políticos, alguns acontecimentos grandes da história da humanidade, com enfoque no Brasil. Ali a gente tem a imagem da ditadura,
Mas a gente também quis brincar que não só com a ideia da política, né? Tem ali, por exemplo, a do futebol, que é uma coisa mais virada para entretenimento. Então, pensar que não é só esse niilismo do mundo inteiro, da política, mas também de tudo que nos cerca, né? E a trilha foi feita por vocês, certo? Ou eu tô inventando essa informação? A trilha original do filme, mas não nós, pessoalmente, né? Sim, a gente contratou 2 trilheiros, né, que eram Uhum. ali os compositores principais, e a gente teve uma terceira pessoa ali envolvida, que foi o cara que tocou a bateria, Era sabe? o teve Alexandre, o alguma- Gabriel e o Tommy. O Isso. Tommy era baterista e a gente conversou ali com o Alexandre e com o Gabriel, que fizeram mais, conceituaram a coisa como um todo, acompanharam mais de perto, e o Tommy, que foi mais tocar a bateria. E teve alguma referência específica que vocês trouxeram pra eles? A gente veio muito com Whiplash e música eletroacústica, era essa meio que a mistura dos dois. Exato. Isso foi muito com o nosso professor de trilha sonora, o Regini, que quando a gente apresentou, tipo, pra ele a ideia do filme e tudo mais, a gente tava até um pouco perdido de o que a gente ia fazer, que trilha que a gente colocava nesse filme, porque a gente também não queria fazer algo muito clássico, muito clichêzão, a gente queria ao mesmo tempo que desse um pouco dessa ideia de aleatório, assim, e do fantástico e tudo mais, e ele englobou tudo isso na música concreta que ele chamava, né, dessa música que muitas vezes é arrítmica e tudo mais, e aí a gente foi meio que construindo esses conceitos a partir disso, né, veio a bateria como elemento principal, e aí teve, enfim, alguns sintetizadores ali no meio e tudo mais, e aí é mais os trilheiros que foram fazendo pitching pra gente, a gente foi só amando, assim, o que eles estavam O que fazendo. a gente fez, né, nós dois e o Hendrik, que foi o diretor de som, a gente juntava algumas referências, a gente montou meio que uma versão do filme com as músicas de referência e passava pra ele, pedia o que das nossas referências a gente gostava que eles meio que reutilizassem, o que a gente não gostava das referências, e eles também traziam muita ideia, então foi um processo muito rico, assim, de trilha sonora. E tem uma atmosfera no Macaco, no fim do arco-íris, tem uma atmosfera de suspense. Por que isso, assim? Por que essa escolha? Acho que o suspense, ele vem mais, assim, do niilismo, assim, né? Acho que o começo dele, ele é bem mais lento, ele é bem mais pesado, até porque a gente tá vendo esse personagem que tá perdido na própria vida, né? Que não tá conseguindo se encontrar seu propósito. Então ele começa com um ritmo mais lento, um tema mais pesado, que acho que a gente também faz essa brincadeira de ir se quebrando, a gente quer construir esse suspense do macaco e pra depois desconstruir ele, pra mostrar que, ó, não é um deus super poderoso, é um macaquinho, é aquilo ali que tá ali de bobinho. Que é uma gracinha. Que é uma gracinha. Tipo, esse Então, macaco é muito fofo. Então a gente faz esse jogo de suspense pra, acho que, deixar a barra lá em cima, e quando aparecer o macaco, a gente fala, caramba, eu sou um Uma macaco. quebra de expectativa, É. né? E Exato. funciona super bem. Super bem. A máquina de escrever, agora é uma pergunta que eu sou muito curiosa. Como que vocês acharam essa máquina de escrever? É de vocês? Vocês compraram? Acharam no acervo? É da Mari, né? Era da Mari. É a máquina da Mari. Aquela era uma máquina da Mari. A Mari é nossa diretora de arte, né? Ela própria possuía, ela levou pra consertar, e a máquina principal, né? A que fica ali na frente do macaco, é justamente essa. Isso. E por que só o macaco tem uma máquina, assim? Por que a Catarina, que é a personagem, também poderia não ter? Por que só ele tem? Tem duas respostas. Acho que a primeira vem por uma questão por um movimento, assim, simbólico, que é o movimento dela pegar a máquina, o movimento dela tomar o poder, tomar essa controle sobre a própria vida, digamos assim. Mas a outra coisa vem que a gente não chegou a conversar sobre isso, não sei se você pegou essa, mas do Teorema do Macaco Infinito, você conhece? O Teorema Eu do não Macaco peguei Infinito. essa. Nossa, que Isso é muito tristeza. importante. Se eu legal. tivesse... Olha, eu tinha que ter tido esse insight antes. Não tive. O filme ele surge dessa brincadeira, né? De pegar o Teorema do Macaco Infinito, o experimento matemático imaginário, e brincar em cima dele, fazer uma construção temática. Você pode explicar, por favor, pra quem tá vendo o que é o Teorema do Macaco Claro. Infinito, por favor. O Teorema do Macaco Infinito é um experimento matemático imaginário, é lógico, que diz que se você pegar um macaco, coloca ele na frente de uma máquina de escrever, ele vai ficar apertando aleatoriamente, né? Sem nenhuma intenção. E se ele fizer isso durante um tempo infinito, algum dia, por pura coincidência, ele vai acabar escrevendo por completo a obra do Shakespeare, por exemplo. A gente parte disso também no filme para brincar, a citação que o personagem lê ali é uma citação do Shakespeare. Mas só para finalizar aqui sobre o teorema, ele basicamente diz que o aleatório, somado ao infinito, vai resultar em toda e qualquer possibilidade. E aí o filme ele parte desse princípio de aleatório e infinito para falar, pô, e se esse aleatório infinito resultar na vida que a gente conhece? O escritório do macaco, ele é, bom, no mínimo específico.
E ele é muito marcado por essas sombras e esse espaço vazio, assim. Como que vocês pensaram com a foto? Primeiro, onde foi gravado? E segundo, como que vocês pensaram com a fotografia, esse efeito de vazio mesmo que ele traz? Ele foi gravado Foi gravado justamente numa aqui galeria. no estúdio, No que estúdio, tá bem perto da gente, né, no estúdio da FAAP. E eu acho que a ideia, a gente pensou muito assim, em outras possibilidades de onde poderia ser esse escritório do macaco, o que poderia ser esse cenário. Teve um dos nossos professores que deu a ideia de fazer, tipo, no topo de um prédio, no fundo do mar, assim, tipo, algo bem maluco. E foram muitas ideias, né? E eu acho que o que a gente mais queria mesmo era trazer um pouco esse elemento fantástico mesmo para esse lugar, né? Então, a ideia de que o macaco, ele tava ali num lugar irreal, assim, e você tem que olhar e você tem que conseguir comprar que, tipo, quando a Catarina chega ali, ela saiu do mundo, assim, sabe? Foi para esse ambiente meio místico, digamos assim, sabe? E a ideia do fundo preto infinito era o que era mais atrativo, assim, pra gente, sabe? Então a gente conseguia silhuetar bem os personagens, então colocar uma luz ali neles que eles ficavam bem marcados, assim, nesse ambiente, dava um tom um pouco mais obscuro, assim, pra cena, sabe? Então, essa mistura de o macaco ser meio bobão e comédia com tudo trevas, assim, medonho, sabe? Então, enfim, acho que é um tom que o filme tem muito, assim. E acabou que essa escolha foi o que fazia mais sentido pra gente, né? E a gente trabalhou muito ali com o Otto, que foi o diretor de fotografia, né? Pra conseguir criar esse efeito de iluminar o mínimo possível ali nas paredes do fundo, né? E tentar criar um efeito de que a gente não vê onde termina ali, sabe? Então, na prática, tipo, as paredes estavam bem próximas ali da Catarina e do macaco, enfim, mas a iluminação é angulada de um jeito específico que prioriza só os personagens e cria meio que esse efeito de que não tem nada para qualquer um dos lados, sabe? As paredes estavam pretas também. Tava Sim, tudo pintado de exato. preto. Tava tudo pretinho ali. A gente usou a própria parede do estúdio, né? Não, de pintagem. A gente A gente precisava porque tinha colocou- porta. é verdade. Então a gente teve que É fazer, verdade. subir parede pra pintar de preto, É. não dava pra usar. Nossa, Uhum. trabalho. Isso ajudou, Mas é um trabalho, é um Uhum. trabalho. E como foi feito o casting pra personagem da Catarina? Assim, vocês tinham uma descrição muito específica? Pior que não. O casting foi, tipo... eu que fiz ele inteiro, né? Então, tipo, foi algo que eu peguei ali do roteiro do Thomas. E eu acho que eu queria meio que explorar as possibilidades que eu tinha, sabe? Então, tipo, como não era uma personagem que a etnia dela e a personalidade dela não era tão marcante, não tinha nada muito específico ali para essa personagem, eu acho que era mais um jogo de jogar ali uma descrição bem básica, bem geralzona, assim. A gente fez ali um formulário para conseguir pegar várias pessoas e filtrar uma galera, assim, né? E eu acho que era meio que ver o que as atrizes podiam entregar, sabe? Conseguir ver qual delas que fazia a personagem que pra gente fazia mais sentido, sabe? Então, no começo desse processo, eu tinha uma visão de quem era a Catarina, e quando terminou ele, tipo, a minha visão mudou completamente, assim. Então, tipo, foi muito interessante ver como essas atrizes traziam ali a interpretação delas específica para esse papel, sabe? Eu acho que o objetivo principal era esse, assim, não se prender tanto em algum conceito, em alguma ideia. Tipo, tinha algumas coisas pré-estabelecidas, né? Eu acho que a ideia de que Catarina é uma pessoa muito apática no começo, ela tem uma certa frustração com essa ideia do aleatório, e ela vai desenvolvendo isso melhor ao longo da conversa com o macaco. Mas fora isso, era muito do que as atrizes ali conseguiam entregar, sabe? E aí a gente foi filtrando. Primeiro teve esse formuláriozão que a gente divulgou em vários lugares, aí tiveram várias respostas. Eu olhei tudo e aí escolhi um número um pouco mais limitado, mandei ali um roteirozinho, que foi o Thomas que escreveu, né, para elas fazerem tipo uma videotape. E aí depois a gente ficou com 3 finalistas, que a gente fez um teste presencial, assim, que inclusive a Vitória, que é a Catarina, ela não conseguiu ir presencialmente, então a gente acabou tendo que fazer, tipo, online, assim, no Zoom, acho que no Meet, né? Tanto faz, a gente botou uma câmerazinha ali no macaco. Ela... botou no macaco e fez ela falando com ele, assim, e, tipo, ela foi a escolhida, sabe? Então a gente nem tinha visto ela pessoalmente, mas na hora que ela interpretou ali, tipo, a gente falou, caramba,
com certeza é ela, assim, não sei, ela conseguia Uhum. trazer muito bem esse... Ela deu a Vitória é fantástica, né? Ela deu uma vida Uhum. extraordinária pra personagem, assim, Ela que... faz o macaco ter vida, né? Sim. É impressionante. Exato, então, tipo, e ela trazia um pouco desse aspecto teatral, assim, também pra personagem, sabe, que era algo que a gente nem tinha considerado. Então, ao mesmo tempo que na maior parte do filme ela tá só, tipo, meio apática, tendo reações menores e tudo mais, tipo, a expressividade do corpo dela consegue dar vida até pra esses mínimos detalhes, entende? Então, acho que foi um pouco assim esse processo. As locações são, de certa forma, meio específicas, assim. Então, como vocês acharam essa casa da Catarina, esse córrego? Como que vocês foram atrás disso? Acho que em locação a gente deu um pouco de sorte. A casa ali da Catarina, ela era a casa da minha avó, que tava desocupada, e aí acho que eu sempre tive uma vontade de gravar lá, acho que por um motivo bem pessoal, até por ter essa relação. E aí a gente meio que tava com uma certa dificuldade em encontrar uma locação ideal, e a gente meio que deu uma adaptada do roteiro pra poder conseguir utilizar aquele espaço que fosse vazio como um espaço de mudança, que é algo que tinha tudo a ver já com o tema do filme, né, que a gente precisava dessa personagem que tivesse, de certa forma, numa fase de transição, estivesse buscando por algo. E a gente conseguiu meio que incorporar a locação que a gente já tinha a ideia do roteiro como um todo, né? E o córrego, ele também, acho que por coincidência, era bem perto da casa da Mari, né? Nossa diretora de Nossa, a arte. Mari realmente moveu o filme inteiro. E Nome aí, mais e ali misterioso. é um lugar interessantíssimo, ali perto do Morumbi, né? Então é um lugar que é uma locação super legal, né? Porque é urbana, mas é bem arborizada, é bem tranquila. E tem uma coisa assim meio quase fantástica até sobre esse local, porque ele tem aquele córrego que é super legal, e tem... Parece Então, um bosque encantado, né? E aquele uhum. portão que aparece do nada. Então calhou muito bem, assim, da gente ter locações que eram próximas a nós, já que encaixavam no que a gente queria. O portão tá por ali também? Tipo, o portão é, né? Por ali também, ali é a casa da avó da Mari, aliás. De É que novo, a era Mari. uma outra locação, assim, era 5 minutinhos de carro, mas a gente falseou, né? Fez um enquadramento mais fechado pra parecer que era o mesmo local. Vocês dois se formaram há pouco tempo. Vocês têm Uhum. algum conselho pra quem entrou agora? Alguma coisa que vocês queiram falar? Um aviso? Um pedido de socorro? Muitas opções. Olha, o que eu diria, assim, eu acho que eu não tenho um melhor conselho de todos, mas eu diria para a pessoa aproveitar ao máximo essa experiência, sabe? Fazer os exercícios que os professores pedem, estar sempre ali do lado deles, mostrando projetos que eles estão fazendo, pedindo opiniões e tudo mais, indo para todas as oportunidades que a FAAP oferece, assim, de palestras, minicursos, até os inovas, assim, que, enfim, tem muita gente que não gosta muito, mas eu acho que a gente, estando, assim, em todo esse processo, deu para ver que até a gente tentando aproveitar, teve muita coisa ainda que a gente não conseguiu fazer, sabe? Teve muita oportunidade que eu sinto que se a gente tivesse talvez ido mais atrás, talvez aproveitado mais, a gente sempre tem a sensação de que poderia ter feito mais, sabe? Então eu acho que é isso, tipo, quem tá entrando agora, entra de cabeça, assim, usa todos os recursos que são oferecidos para você, porque no final das contas nunca vai ter como aproveitar tudo, mas acho que dá para você ir muito longe, assim, com tudo que a FAAP ou qualquer outra faculdade que a pessoa esteja entrando oferece, sabe? Acho que eu vou ser um pouco mais... Acho que concordo muito com o que o Lucas falou, mas acho que o meu conselho é só façam filmes, porque não existe nada melhor no mundo do que fazer um filme. Gente, o episódio está chegando ao fim, tá? Infelizmente. Mas antes da gente acabar, eu vou convidar vocês a falarem o top 3 filmes de cada um. Então, fiquem à vontade. Você começa. Eu não. Eu sou o notório, porque eu tenho uma tabela no meu celular com 93 filmes favoritos. Nossa. Então, eu não consigo escolher 3 filmes, eu vou falar acho que 3 aqui que eu acho que tem mais a ver com o macaco. Com o filme, né? O Macaco no Fim do Arco-Íris. Eu vou começar com What Did Jack Do? Filme do David Lynch, que contém também uma conversa do próprio David Lynch com o macaco. Quintal, do André Novaes, outro curta-metragem também, que teve bastante influência, especialmente nessa questão de conciliar o fantástico com o mundo cotidiano, que era um dos grandes temas do nosso filme também. E que mais? Então eu vou falar
Pierrot Le Fou, do Godard, acho que... Não sei como se relaciona ao filme, mas Claro. é um grande Uhum. filme, um filme que eu gosto muito, acho que sempre tem uma influência no que eu faço. Ok. A minha escolha não tem nada a ver com macaco, assim. Não acho precisa que- ter, não precisa é, ter. Ele que seguiu essa tá bom. linha. Você não precisa, tá tudo bem. São só 3 filmes que eu gosto muito, assim, e que não necessariamente eu acho, tipo, os melhores numa visão crítica, sabe? Mas que todos têm um significado importante pra mim. E o primeiro é O Pianista, né? Que é um filme que traduz muito bem a minha paixão por piano e pela música, assim, que é algo que eu tenho explorado muito mais só recentemente. Mas que, apesar de todo o drama do filme e tudo mais, eu acho que a emoção que ele me traz, assim, é algo que consegue traduzir muito bem todo esse sentimento, sabe? Outro é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que eu sou muito fã de alguns filmes ali de romance, assim. Então, esse é um que não traz uma visão que é muito um clichê, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem uma crítica ali por trás e, enfim... eu acho toda a narrativa muito envolvente e tudo mais, e é um filme que eu gosto muito. E o último é Up, Altas Aventuras, a animaçãozinha ali, mas que toda vez que eu assisto esse filme eu fico perplexo o quão, assim, genial ele é, quanto ele consegue explorar através ali do simples, enfim, desses personagens que são muito engraçados e são muito carismáticos e tudo mais, enfim, eu sou muito fã, assim, de Up. Acho que esse seria meu top 3. Gente, o episódio chegou ao fim. Eu fico muito feliz de ter tido vocês hoje pra conversar. Vocês 3 hoje pra conversar comigo sobre o Macaco no Fim do Arco-Íris. E aqui eu vou deixar o espaço pra vocês divulgarem as redes sociais de vocês também, caso vocês tenham, do filme, o que vocês acharem melhor. Se quiserem, se não quiser, tá tudo certo. Ok. A minha, eu só tenho um Instagram, que é LucasCT Silva. E tem o Instagram do Macaco, mas também não sei se faz muito sentido, né? Que, se eu não me engano, é o Macaco Curta. Acho que pesquisando assim o pessoal já vai achar. E acho que é isso. A minha, eu nem sei, a minha eu não uso muito, mas eu acho que é Tom, T-H-O-N, Kenji, tudo junto, sem ponto. Talvez tenha um ponto entre Tom e Kenji, não tenho certeza. Mas acho que é legal quando a gente tá nesse processo de distribuição aqui do curta. Certamente quando a gente passar em algum festival, a gente vai divulgar por lá, então seria muito legal poder... E vai passar. Esperamos Isso. muito. Não, vai passar, com certeza. E não deixem de seguir as redes sociais da Rádio TV FAP, @Rádio TV FAP, e do Frame a Frame, @Frame a Frame Pod. A gente posta todas as novidades por lá, inclusive o episódio deles, então vão dar uma olhadinha. E o episódio fica por aqui. Muito obrigada a vocês que vieram, que toparam estar aqui com a gente. Muito obrigada à minha equipe maravilhosa e obrigada a você que assistiu a gente até o final. E até a próxima. Beijo!